agora você está... Cadê meus amigos? Esperar aqui o pessoal entrar. Espera aí a doutora Mariana Posses. Meu amor, Fernanda da Guiar, meu amor, presente. Beijo, amor, linda. Como sempre, né, meu amor? Presente. Boa noite a todos vocês, boa noite. Vamos esperar aqui a doutora Mariana Posses aparecer, para a gente começar com a nossa live descontraída, nada engessada, né? Esse mundo agora de lives, por conta da pandemia. Wesley Miranda aí sempre a postos também, Edgar, todo mundo, os meus amores todos juntos, valeu pessoal. Vamos aqui esperar, né, entrar mais gente. Os meus amigos do Patriotas entrando. Abraço em todos. Espero que estejam todos bem. E olha que a Fernanda, viu, tá do outro lado do Atlântico. Uma hora dessa eu acho que mais ou menos umas 3, umas 4 lá. Fidelidade, amizade, irmandade, ó. Vamos lá esperar que a conversa hoje vai ser afiada. Mariana Posses. Vamos falar aqui de cloroquina. Vamos falar aqui dessa pandemia da política, né? Pandemia e da corrupção. Enquanto outros países aí estão desenvolvendo coisas boas, as pessoas já na liberdade, já saindo, já trabalhando, produzindo. O Brasil, infelizmente, né? Caminhando aí na contramão. Francisco, obrigada a todo mundo que está aí na live, aguardando a Mariana Posses. Vamos aguardar aí a chamada dela para a gente começar a nossa live. Recebendo aqui mensagens de todo mundo aqui. E aí, pessoal, vamos nos juntar aí para ver se a gente faz um pensamento positivo para esse país melhorar, né? Para a gente caminhar juntos, sem diferenças, né? Sem desunião. Temos um país maravilhoso. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, né? Um país onde a gente não tem terremoto, a gente não tem ciclone, não tem desgraças, né, naturais. Infelizmente, o que a gente vê, né, é um país desunido, né, a corrupção aí campeando e a saúde, infelizmente, também, né, indo junto. Saúde dos brasileiros. Aguardar aqui o pessoal. Elísio, meu amor, meu sobrinho querido do coração. Tamo junto. Vamos falar aqui da pandemia e da corrupção no Brasil. Infelizmente, né? Tantas vidas se perdendo por conta de briga política. Coração pra ti também, ó, Elísio. Te amo, viu? Esses aí são de fé, viu? São os fiéis. Amo todos. E aí, tô aqui com uma listinha aqui de perguntas que vou fazer para Mariana. Mariana é uma pessoa muito engajada também em ajudar o próximo, né? Quando ela entrar aí, a gente vai falar
de tudo que ela faz, né? Todos os projetos dela. A Mariana é muito envolvida em ajudar o próximo, como eu já disse. Ela tem aí o Macarrão Amigo, ela tem muitos projetos, assim como eu. Então, nós fazemos um trabalho assim de formiguinhas, né? Cada um fazendo a sua parte para poder dar certo. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos ver se os nossos sonhos viram realidade, né? Se as pessoas realmente começam a pensar como nós, né? Então, assim, isso aí é uma perspectiva para um futuro melhor, para um Brasil melhor, né? Porque nós vamos deixar filhos, netos, né? Então, temos que pensar muito o que é que nós vamos deixar de Brasil para as nossas crianças. Infelizmente, o que a gente percebe é que está caminhando a passos largos, né? Para um futuro meio tenebroso. Mas a gente não vai deixar, não. Então aí a Mariana vai entrar, a Mariana vai falar aqui sobre os projetos dela, inclusive projetos na política, né? Vamos aguardar a Mariana. E aqui, enquanto isso, vou aqui falando para vocês que eu participo do Advogados Pró Sociedade, participo do Advogados Conservadores do Brasil, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, sou coordenadora estadual do Advogados Pró Sociedade, trabalho também com o projeto social Hermínia Montenegro, que leva o nome da minha mãe, é isso, tem um escritório de advocacia, o AMA, como todo mundo já sabe, sou escritora, sou poetisa e sou gente do bem. Tentando trabalhar em prol, né, das pessoas, tentando trabalhar em prol do melhor para as pessoas também. E é isso, gente, vamos aguardar aqui a Mariana, dar mais um tempinho. Enquanto isso, se vocês quiserem me fazer perguntas, pode perguntar, pode falar. Já vi aqui que tem gente aqui do meu coração, né, presente, pessoas presentes aqui na live. E se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode perguntar, certo? Aqui não é nem um formato engessado, é uma coisa bem light, uma coisa bem suave, tá certo? Caseiro mesmo, não é isso? Porque a gente está no tempo aí de pandemia, então, dentro de casa, vamos ficar em casa, vamos fazer aqui uma coisa mais suave, mais light. Nada de muita formalidade, de muita teretetê, porque nem eu gosto disso, né? Eu sou uma pessoa muito simples. Então, assim, tem que ser uma coisa mais natural, uma coisa menos engessada, né? Eu estava até brincando um dia desse, que eu estava assistindo uma live, e eu fiquei muito preocupada, porque a pessoa que estava fazendo a live, ela passou o tempo inteiro preocupada com a porta. Então, ela olhava muito para a porta, e até eu fiquei preocupada com a porta da moça. Então, a gente tem que fazer um negócio mais descontraído, não é isso? Fazer uma coisa descontraída. Vou falar aqui um pouco para vocês também dos últimos acontecimentos, né, aqui no Ceará. Depois que a Polícia Federal passou por aqui, tivemos um milagre aí de muitas curas e teve até ressuscitação, né, gente? Eu estava lendo hoje também que teve desaparecimento de corpos, teve troca de corpos, além das pessoas terem passado por cima do direito de enterrar os mortos, né? Um direito que nós temos, né, de velar, de enterrar os nossos mortos. Tudo bem que nós estamos aí na pandemia, estamos aí na calamidade pública, mas houveram excessos, né? Então a gente tem que ficar sempre ligado nisso, esperando a Mariana, agradecendo aqui o pessoal que está aí com a gente, dando um tempinho para entrar mais gente, mas não entrando a gente continua assim mesmo, não é isso? Vamos para frente, vamos falar aí da principal coisa que eu acho que é a pandemia, né, da corrupção, principalmente no Ceará. O que nós vimos aqui no Ceará foi realmente assim pavoroso, né? Essa coisa de coloca a cloroquina, hidróxido de cloroquina, não coloca, tira, some das farmácias, deixa no hospital particular, retira do hospital particular, não coloca no público. Gente, foi muita confusão. Eu acho que principalmente no Ceará, eu estou falando do Ceará porque eu moro no Ceará, né? E acho que essas coisas não deviam acontecer. Saúde pública, né, em primeiro lugar. Então precisou a Polícia Federal vir ao Ceará para começar a ter milagres, né? Curas, né? De repente 70% de cura em um hospital de Fortaleza. Então, assim, tinha alguma coisa errada aí, né? Então, vamos ver o que é que
está realmente acontecendo com a nossa saúde, com a nossa política. Eu, na minha opinião, né, acho que não deveríamos, né, misturar, de forma alguma, saúde com política. Mas, infelizmente, é o que a gente vê, né? Saúde e política estão andando juntas. Por quê? Uma maneira de se ganhar dinheiro, né? Descobriram aí o baú de ganhar dinheiro com a pandemia, infelizmente. E aí, gente, é complicado, viu? Complicadíssimo. Eu tô aqui com muita raiva, vou falar que eu estou com raiva, de situações que a gente vê. Hoje eu ouvi um relato de um senhor, né? Que ele falava assim, doutora, falou no meu privado, né? No privado do Instagram, ele disse, doutora, eu tenho um familiar meu que ele entrou hipertenso e aí disseram que ele estava com Covid, né? Mais um Covid. E aí não dá para engolir uma coisa dessa. Eu vou pedir aqui meu assessor. Wesley, atende aqui, por favor. Gente, vou dizer para vocês que estou muito feliz com uma situação só, tá? Em saber que alguns médicos, não digo a maioria, mas alguns médicos realmente estão trabalhando para a humanidade, tá certo? Com humanidade, além de tudo, com humanidade. Alguns médicos, falo alguns, porque nem todos, não vou falar por todos, mas alguns médicos que eu conheço, inclusive alguns ficaram doentes, né, nessa pandemia, não se intimidaram, eles foram mesmo para o campo ali, junto com os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, que realmente os auxiliares de enfermagem é que estão realmente ali, né, batendo, né, eles estão ali batendo de frente com a doença. Então, dá os parabéns para esse pessoal aí, porque eles são heróis, né, são vitoriosos, são pessoas assim que, creio eu, né, estão passando por coisas que a gente nem imagina, gente. Nós não passamos assim a metade, com certeza. A gente assiste televisão, a gente assiste ali os noticiários, mas a gente não sabe nem a metade do que está acontecendo, né, aí dentro dos hospitais. E os hospitais estão ali com os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, né, ali na luta diária. E aí meus aplausos todos para esse pessoal. É isso? Para todos. É isso. Gente, estou aqui recebendo ligações já. Vamos ver o que foi que aconteceu. E aguardo vocês também em outra live que eu vou fazer com o doutor Issa, tá certo? Advogado maravilhoso, membro do Patriotas, no grupo Patriotas. Esqueci de dizer para vocês, tá? Também administro o grupo Patriotas aqui no Ceará. E a outra live também será com, assim, é um futuro, né? A gente olha para frente e vê o futuro, com um futuro maravilhoso aí da política, né? Do Miguel Laurentino lá no Eusébio. A gente vai fazer depois essas lives aí em sequência, tá certo? Mas aí vou dizendo para vocês durante a semana o caminhar aí do quem serão os nossos convidados. É isso. E dizer mais uma vez para vocês aqui, gente, que vocês ajudem, né, a Casa de Nazaré, tá certo? Que é a casa de idosos que está necessitando, tá? Está necessitando de cestas básicas, está necessitando de fraldas, tá bom? Está necessitando aí de ajuda. Deixa eu ver aqui se a Mariana já entrou. Deixa eu ver aqui. Para a gente começar com a nossa live. Aguardando a Mariana. Já apareceu? Oi, Mariana, boa noite. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Estava aqui conversando com o pessoal, adiantando aqui as nossas, que nós íamos falar. E aí eu queria que você se apresentasse, Mariana, porque eu comecei a falar aqui que você era do SOS, né, Ceará, mas aí eu quero que você se apresente. Se apresente. Certo. Bom, é a minha primeira live, eu estava aqui com o telefone na vertical. E agora eu tô com o telefone na horizontal. E eu tô olhando para cá, parece que eu não tô olhando para você. A gente pode colocar o telefone na vertical? Tô olhando para você, você tá olhando para mim. Tá então tá bom. Então tá. Okay. Bom. Eu estava justamente explicando agora, Mariana, que é uma coisa que não é engessada, é um negócio, é conversa entre amigas. Isso mesmo. É isso. Bom, meu nome é Mariana Posses, eu sou tradutora,
professora de inglês. E, na verdade, eu comecei com esse mosquitinho que pica a gente, né? Que é se encantar, na verdade, com essa questão de ser uma cidadã atuante, que eu acho, assim, algo que, se todo mundo fizesse um pouco mais a sua parte, participasse mais realmente, se interessasse um pouco mais por política, pelas coisas que estão acontecendo, principalmente no Brasil, mas principalmente na cidade onde a gente mora, eu acredito que a gente tivesse, assim, uma forma de evitar muitas das coisas e muitos dos absurdos que vêm acontecendo já há bastante tempo. Então, por conta disso, eu não sei se vocês sabem, se você sabe, mas eu perdi a minha mãe com 20 anos de idade, com um tiro na cabeça num assalto. E por conta disso, eu acabei sendo convidada por uma amiga minha para fazer uma manifestação de rua pedindo mais segurança aqui em Fortaleza, ainda em 2013. Que foi o Fortaleza Apavorada, né? Foi uma... Como? Foi. Começou no Palácio da Abolição e desceu e percorreu a Beira-Mar. E, na verdade, eu não vou falar sobre isso, porque isso é um assunto, assim, para a gente ter umas 10 lives, mas foi o que me despertou, digamos assim, no sentido de ser participativa quanto ao que acontece na nossa cidade. A partir desse movimento, eu conheci pessoas que procuraram se aproximar do grupo e tudo mais, e acabei me envolvendo e conhecendo algumas pessoas que se tornaram minhas amigas e que automaticamente me fizeram entrar por esse caminho, né? Digamos assim. Fundei depois do Fortaleza Apavorada o SOS Ceará. Depois disso, participei do Renasce, que foi um movimento que agora está meio parado, mas foi um movimento criado na época das eleições passadas para, digamos assim, para que surgissem novas lideranças de oposição no estado do Ceará. Porque a oposição aqui no estado do Ceará é bastante fraca, né? Tem poucos representantes, digamos assim. E depois do Renasce, agora também o Macarrão Amigo, né? De ações sociais, porque eu acho que quando eu falo que a gente tem que se envolver, a gente tem que se envolver com tudo mesmo. Faço parte também do grupo Amigos do Bem, que é um grupo que atende a comunidade Vila Velha, já tem acho que uns 7 anos, mais ou menos, também desde 2013. Enfim, 2013 para mim foi meio que um marco na minha vida, no sentido dessa mudança, um divisor de águas, exatamente. É isso. Mariana, eu estava falando aqui para o pessoal, você tem um perfil muito parecido com o meu, né? A gente trabalha com essas coisas de ação social, mas a gente também foca muito na política, né? Na política séria, na política limpa. Sim, né? sim. Então, assim, é muito difícil a gente viver nesse conflito, porque a gente vive, vou falar a nível de Ceará, né? A gente vive num estado onde a nova política, ela bate com a velha política, não é isso? E aí o espaço para os novos é abafado. Exatamente. Eu queria saber de você, o que é que você acha da nossa velha política dos coronéis, porque nós ainda temos coronéis, não é isso? Sim. A nova política. E o que é que você está achando dessa pandemia da corrupção agora na época Covid-19? Depois das 20 horas pode falar palavrão, amiga? Depois pode. A gente Bom, vamos lá. É uma pouca vergonha, né? Na verdade, você falou de vários temas, mas eles são todos meio que intrínsecos, na verdade. O estado do Ceará, assim como o Nordeste como um todo, mas o estado do Ceará, ele se caracteriza realmente por ainda estar sob o jugo desses coronéis aí, né? A gente vê aqui no nosso estado, por exemplo, há 14 anos seguidos, né? Mais de 14 anos, na verdade. Não, 14 anos, né? 14 anos e pouquinho. A gente está sob a mesma gestão, né? A gente tem aí Cid e Ciro, né? A família Ferreira Gomes, que tomam conta do estado. E quando eu digo tomam conta do estado, tomam conta de tudo. É um estado realmente aparelhado em todos os sentidos, em todas as instituições. A gente vê aí a Câmara como um puxadinho da casa do Roberto Cláudio, né? Onde os vereadores de oposição são uma infinita minoria. Da mesma forma, a gente vê a Assembleia Legislativa. Para você ter ideia, temos apenas 6 deputados estaduais de oposição na Assembleia. Então, assim, não existe oposição, né? E em relação à nova política, voltando a falar um pouquinho na época do Renasce, esse foi o motivo da criação do grupo.
Porque assim, como é que eu vejo isso? E isso eu posso falar até de mim mesma. Todo ano de eleição me convidam para me candidatar. Não importa, deputada qualquer coisa, vereadora, todo ano. Por quê? Para a gente fazer uma nova política. Só que essa velha política assusta os novos políticos. Ou, digamos, as pessoas que poderiam ainda vir a se engajar na política, né? Eu falo como, assim, da minha própria experiência, do meu próprio sentimento. A gente acaba se envolvendo com política mais e mais e a gente acaba vendo tanta corrupção, tantos absurdos, tantas coisas assim que mexem com o fígado da gente, né? Que embrulha o fígado da gente. E aí a gente fica se questionando, gente, meu Deus do céu, será que eu entro nisso? Mas eu tô falando de mim e criticando a mim mesma. Porque enquanto nós, que eu digo eu, você também, né? E outras pessoas engajadas, mas que não fazem parte da política partidária, enquanto nós não criarmos coragem, digamos assim, para de fato nos metermos nesse balaio de gato, digamos assim, eu sei que a coisa não tem como mudar muito. Mas é muito complicado. É muito difícil, né? Porque você ter sua mãe xingada, né? Porque bastou ser político para ser filho da puta. Não tem como escapar disso. Mariana, mas assim, a gente viu agora a questão da briga política, né? Porque nós temos aqui, o nosso governador é PT, né? Então, eu assisti hoje um vídeo que eu fiquei até impressionada, mas excelente, de um apresentador de televisão que ele, num programa, até eu acho que era um programa policial, onde ele falava que essa briga entre o pessoal da esquerda, os governos de esquerda, né? Os estados, com o governo federal, matou muita gente. Né? Com certeza. O que você acha disso? Olha, hoje, é bom a gente estar falando sobre esse assunto hoje, especificamente, porque eu tenho, assim, uma notícia fresquinha que veio caber, assim, encaixar perfeitamente nessa sua pergunta. A gente precisa falar sobre a cloroquina, né? Eu não vou nem falar sobre a medicação em si. Eu sei que a gente não tem tempo ainda para que a gente tenha estudos científicos, de fato, para comprovarem que o uso da cloroquina é, sim, eficaz contra o coronavírus, e etc, etc. Mas a gente tem, sim, como observar, nesse pequeno período de tempo, né, o que aconteceu em vários estados do Brasil, inclusive aqui, onde o uso da cloroquina é natural para os pacientes internados pela rede privada de saúde, né? Inclusive, Unimed e Apivida entregam kits com cloroquina, azitromicina, vermectina e todo esse kitzinho, esse combo de medicações, né? Entregam isso gratuitamente para os pacientes de suas redes, dos planos de saúde, né? Por quê? Não precisa ser muito inteligente. É porque eles são bonzinhos? Não, obviamente tudo gera em torno de lucro financeiro. Então, assim, eles, observando os seus pacientes em seus hospitais, viram que esse kit diminuía as internações. Uma internação é muito mais cara para eles, certo? Do que o paciente tratado com aquele kit. Né? E aí a gente volta aí com essa coisa de, para não fugir do tema, governo federal, governo estadual, gestão municipal. Hoje saiu, não sei se você e vocês todos que estão aqui assistindo a gente, viram aquele estudo que foi publicado numa folha científica até anotei aqui, gente, que eu queria falar sobre isso, não queria esquecer o nome da... The Lancet. Esse estudo foi, assim, primordial para a OMS parar com os estudos da cloroquina, né? A OMS, depois que viu essa pesquisa científica divulgada pelo The Lancet, né? Onde se dizia que a cloroquina fazia mal, cloroquina ou hidroxicloroquina, enfim, fazia mal e tal, parou com todos esses estudos. O nosso governo, né, o nosso Ministério da Saúde, principalmente, independente disso, seguiu com o protocolo, sugerindo o protocolo do uso da hidroxicloroquina, cloroquina, desde o início dos sintomas. Por quê? Pela observação desse período todo e o que aconteceu com as pessoas que tiveram acesso a essa medicação. Né? Na verdade, exatamente, na verdade, o Ministério da Saúde fez o quê? Ele deu a autonomia aos médicos, que isso é fundamental, afinal de contas, ninguém pode se automedicar. Então, os médicos
foi dada essa autonomia aos médicos para que os médicos que considerassem a medicação uma medicação viável para a cura das pessoas receitassem essa medicação. O que o governador fez? Por ser de oposição ao governo federal, né? Se baseou nesse estudo e e na OMS, e não adotou esse protocolo aqui na rede pública de saúde. Hoje, aí vem a novidade, né, que eu estava falando, saiu hoje a doutora Mayra, nossa secretária da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, maravilhosa, minha amiga que eu amo. A doutora Mayra hoje fez uma publicação dizendo que hoje saiu no mesmo The Lancet uma nota, certo? Digamos assim, acabando com aquela publicação, tá certo? Dizendo que os próprios cientistas dizendo que os fundamentos nos quais eles se basearam não tinham base realmente fundamentada. Então, o estudo de 96 mil pessoas, que várias pessoas contra o governo federal se basearam, né, para poder dizer que não queriam receitar a medicação, foi para água abaixo. E aí eu pergunto... No meio disso, muita gente morreu, né, Maria? Exatamente. E aí eu pergunto quem serão os responsáveis por essa quantidade de gente que morreu pela falta da medicação. Falta da medicação não no sentido físico, porque o governo federal enviou para o estado do Ceará 320 mil comprimidos de cloroquina. Onde estão esses comprimidos de cloroquina? Aonde foram parar? Porque eles foram... No Pará estavam no armazém trancadinho, né? Aqui eu quero saber onde estão os 320 mil comprimidos que foram enviados para o Ceará. Porque foram retirados das farmácias, né? Foram realmente recolhidos pelo governo do estado. E isso entra aí... Você quer inflar o número... É uma loucura isso, gente. São vidas humanas. Isso é uma loucura. E o pior disso tudo, tem gente que toma cloroquina diariamente por outras razões, de outros problemas de saúde. Né? Há muito tempo, né? Exatamente. Exatamente. Foi, inclusive, indicado pela OMS, se eu não me engano, para o tratamento de grávidas. Você vê um remédio que é indicado para que grávidas o tomem, né? Foi indicado para que as grávidas tomassem na época da questão do Zika vírus, que dava hidrocefalia. Isso. Né? Então, assim, as grávidas podem tomar para evitar que seus filhos tenham hidrocefalia, mas nós não podemos tomar porque faz mal à saúde. Eu não consigo entender isso. São coisas que eu não consigo entender, de fato. Então, assim, eu quero saber se o governo do estado vai se responsabilizar, se o secretário da Saúde vai se responsabilizar por essas vidas perdidas. Então, pronto, Mariana. Você tocou no ponto da minha pergunta, tá? Se a medicação fazia efeito e eles foram, se basearam nesse estudo que caiu. Tá? Só que muitas vidas se perderam ao longo dessa briga, usa, não usa, e nós já tínhamos, na realidade, nós já tínhamos aí pessoas que tomavam, inclusive, vamos dizer, frágeis, mulheres grávidas. Sim. Né? Então, isso foi briga política. Eu não consigo enxergar de outra forma. Eu não posso atestar, né? Porque eu vou estar sendo leviana, mas o que eu posso dizer é que na minha lógica, no meu raciocínio lógico, é o único motivo. Mas aí o que vem junto disso tem uma outra questão. O direito de você enterrar seus mortos. Pessoas não enterraram seus mortos. Pessoas não velaram seus mortos. Não se despediram. É um direito natural. Com certeza. Isso. Inclusive esse direito. Com certeza. Briga política? Peraí. Gente, deixa eu te perguntar. Os corpos trocados de parentes. E muita gente, que é claro também não tem muito como se provar isso, e as pessoas têm muito medo de dar seus depoimentos, medo de represálias e tudo mais. Muita gente também que no caso, atestou que seus parentes morreram de outra coisa e que lá no atestado de óbito estava escrito Covid, né? Então, assim, são muitos absurdos juntos, assim. É uma coisa assim que, para mim, às vezes, eu olho assim, eu acho que eu estou vivendo um filme de terror, de ficção científica, sabe?
uma coisa assim, porque não faz parte desse mundo de pessoas, de seres humanos. Deu uma travada, Mariana, aí. Mas, enfim, não faz parte, não tem como você acreditar que seres humanos possam fazer isso com as vidas dos outros dessa forma, por razões políticas. É um absurdo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você como advogada, Del. Cabe uma ação contra governo e Secretaria de Saúde, e, enfim, em termos de responsabilizá-los pela morte dessas pessoas? Lógico que cabe, né? São vidas humanas, né? As pessoas perderam seus entes queridos. É lógico que cabe. E Mariana, agora, só pegando aqui o gancho para não esquecer, que eu ia falar agora para você, nessa briga toda política, vamos lá, soltar presos por conta da pandemia, tá? Vamos lá, soltar presos, que é um direito também da gente, a gente ficou preso, ok? Isolamento social, e eu recebi muitos vídeos do subúrbio, né, desses bairros onde a polícia não chegava, tá certo? Jogos de futebol, campeonato de futebol, né? Então, assim, até onde o parâmetro? Por que nós ficamos trancados, isolados? Para que soltar os presos? Olha, eu penso assim, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas se as pessoas estão presas, elas já não estão no isolamento social? A partir do momento que as pessoas estão lá, presas, se, no caso, tivesse sido apenas impedido que houvesse a entrada de pessoas do mundo exterior, digamos assim, né? Cancelam-se as visitas, cancela-se nesse momento a questão do atendimento com os advogados. Todo mundo que viesse do lado de fora fosse impedido de entrar. E, obviamente, fosse permitido que fosse feito isso através de computador, como a gente está fazendo aqui e tal e coisa. Isso não é um isolamento social? De qualquer maneira? Pois é. E aí aumentou, eu vi que aumentou o número, né, de assaltos, de homicídios. Nossa, mas isso é lógico. Nós vimos aí um vídeo de uma senhora sendo, eu não sei se realmente foi na Frangolândia, tá? Porque foi como eu recebi. Sendo assaltada dentro do supermercado. Quer dizer, isso é um absurdo. Dentro de um supermercado. E isso eu não atribuo apenas a essa questão dos presos serem soltos, não. Isso é uma coisa muito grave que a gente precisa falar aqui, porque isso, na verdade, é uma tendência dentro dessa questão de que as pessoas estão passando fome. Porque existem aqueles presos, aqueles criminosos que são presos, que são criminosos, que cometem esses crimes. Porque, enfim, as condições nas quais foram criados e tal e coisa, e caráter e uma série de coisas. Mas existe também aquele pai de família, aquela mãe de família, que no momento que não conseguir levar comida para os seus filhos, vai entrar em desespero. O desespero é algo que faz brotar dentro do ser humano aquilo que ele tem de pior. Né? Eu vou dizer... A gente que faz esse trabalho de ação social, a gente sabe como é que Gente, eu, sinceramente, olha, podem me jogar pedras. Se eu não tivesse como alimentar os meus filhos, eu seria capaz de tudo. É claro que eu ia tentar todas as opções, né? Lógico. E com isso eu não estou aqui incentivando que ninguém faça isso. Eu só estou dizendo que o ser humano, num momento de desespero, aonde se vê desesperado, ou comete suicídio ou faz uma loucura. Isso. E é tanta loucura porque assim, aumentou o número de violência contra a mulher. Tudo. Claro, porque os homens ficam dentro de casa, desesperados. Entra a questão das pessoas já terem uma coisa de violência ali guardadinha, adormecida. E aí, essa questão de você ficar trancafiado, sem poder sair. As doenças também, doenças de cunho psicológico também, o aumento desses transtornos aí mentais. Tudo isso que está acontecendo, que a gente sabe que está acontecendo à nossa volta. Ainda mais com essa parada da economia. Isso é gravíssimo, na minha opinião. A questão, né, dos empresários aí, né? Porque dos trabalhadores também, né? Então, assim, pessoas desempregadas, né? E eu vou dizer, as pessoas falam mal do governo federal, mas se não fosse o governo federal, se não tivesse a suspensão de contrato de trabalho, tinha muita gente mesmo no meio da rua passando muita fome mesmo. É verdade. E agora... também. Os empresários todos cerraram as suas portas, né?
pequenos empresários, gente, que não tem mais condição de voltar. E assim, Né? os servidores públicos, de uma certa forma, estavam tranquilos, né? Com seu dinheiro pseudo garantido. Mas as pessoas não param para pensar que essa questão toda é uma cadeia, é um dominó. O que alimenta o Estado são os impostos. Os impostos são pagos porque existem os negócios, o trabalho, o comércio de uma maneira geral. Então, se os impostos deixam de ser recolhidos, automaticamente, nessa linha do dominó, por mais que não seja o primeiro dominó a cair, lá na frente, obviamente, isso vai ter um reflexo também nessa questão dos servidores públicos. Agora, o prefeito, por exemplo, acabou de se negar a pagar o 13º. Isso aconteceu agora também. Né? Quer dizer, então, o efeito dominó. É o efeito dominó. Né? Exatamente. Atingido por isso. E aí a gente viu essa história do lockdown. O que é que tu achaste aí dessa história do lockdown? Olha, eu acho que no início, vamos lá, eu acho que no início... Mas o lockdown não foi no início. Mas vamos falar, no início, eu acho que todo mundo foi pego muito de surpresa e a gente, graças a Deus, também tem uma coisa de se adaptar relativamente fácil. Se a gente parar para pensar, tem pouquíssimo tempo isso, tem 3 meses que isso chegou aqui no Brasil, né? Aqui no estado de Ceará. E assim, eu acho que a saúde, o sistema de saúde realmente precisa de um tempo para se adequar a essa realidade. O que me faz falar aqui desses novos leitos de UTI, eu preciso voltar a falar disso depois, eu não posso esquecer que é importantíssimo. Mas vou continuar e depois eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso. É claro que o sistema de saúde precisava de um tempo, né, digamos assim, para se reestruturar. Porque pegar esse vírus todo mundo vai pegar, gente. Inclusive para aqui. Vamos combinar que nós já não tínhamos estrutura de saúde. Mas era aí, isso que eu queria falar, que eu queria continuar aqui falando disso que você me perguntou e depois voltar para cá, que é importantíssimo. Esse ponto eu não quero deixar de falar de jeito nenhum, tá? Isso. Mas vamos lá. No começo eu até entendo que o governo tenha sido pego meio de calça curta, todos fomos, eu acho compreensível. Mas é um absurdo muito grande também você tratar um estado inteiro de uma mesma forma. Né? Eu achei que tudo foi feito de uma maneira muito mal feita. Né? Quando a gente elege um governador, um prefeito, na verdade a gente está elegendo um gestor. O estado, o município, são empresas, entre aspas. Né? Como um todo. E você não pode tratar os departamentos, dependendo do que ele faz, dependendo das pessoas envolvidas, da mesma forma. Você tem que saber adequar aquela empresa e gerir aquela empresa de forma que tudo funcione. Como que se explica botar, por exemplo, Quixadá em lockdown junto com Fortaleza, se Fortaleza tinha diversos casos de Covid e lá não tinha? Que sentido isso faz? Aí você pega e começa a flexibilizar o lockdown aqui e lá começam a pegar. E aí tá flexibilizando lá na hora que começaram a pegar a doença. Quer dizer, tudo errado, tudo muito mal planejado, tudo assim, sem sentido, sem lógica, tá? E esse lockdown total que aconteceu aqui agora, eu particularmente, eu não concordei com isso. Eu sou a favor de que, por exemplo, construções civis. Por que as pessoas que trabalham nas obras públicas estão imunes ao Covid? E podem continuar trabalhando. É o que a gente viu, né? Todo mundo imune. E sem máscaras, e sem EPIs, tá? Porque se você passar, agora sim. Estou falando de um tempinho atrás, ninguém tinha máscara, ninguém tinha EPI. Estavam lá trabalhando. E por que a construção civil particulares, privadas, de empresas privadas, não podiam trabalhar? Então, assim, eu acho que faltou lógica. Se eu for falar assim uma frase resumindo o que eu penso em relação a esse lockdown e a forma com que foi conduzido aqui no Ceará, para mim, eu acho que eu posso dizer isso. Eu acho que faltou lógica. E os exemplos que eu já dei aí, a gente pode ficar falando sobre isso aqui até amanhã. Mas eu quero voltar para os leitos de UTI, tá? Vamos lá. Gente, eu faço um apelo a quem tiver. Era um dos pontos que eu tinha marcado aqui para a gente falar. Eu faço um apelo a quem estiver nos assistindo. Um apelo, assim, é uma coisa muito grave. Essa questão da falta de leitos de UTI vem de muito tempo. Mas muito tempo mesmo, tá?
essa coisa desde o começo da gestão dos Ferreira Gomes, isso vem também se agravando demais. A gente teve aí o corredômetro, agora há pouco tempo. Eram mais de 300 pessoas diariamente pelos corredores, pelas escadas. Eu recebi um vídeo há um tempo atrás, enquanto ainda estava acontecendo isso, de pessoas nas escadas. Então, assim, falta de leitos é um problema que sempre existiu. Hoje, nós temos leitos de UTI, certo? Foram criados leitos de UTI. E a minha preocupação e o meu alerta e o meu pedido para todo mundo que está assistindo e que isso se propague é que nós continuemos atentos e fiscalizando os leitos de TI no sentido de que eles vão ser desativados. A tendência é que eles sejam desativados. Só que só agora nós temos leitos de UTI o suficiente para atender a demanda da população de fato. Precisou a desgraça, né? Então, isso! Assim, quando eles acabarem a desgraça, aspas, vamos tirar os leitos. Gente, então, não pode! Não pode deixar que se tirem os leitos. É uma coisa que eu falo. Eu acho que a posição também da população mudou enquanto a isso. As pessoas estão cobrando mais. Eu não sei se você percebeu isso. As pessoas estão mais politizadas. Até o pessoal assim que não ligava muito para a política, as pessoas voltaram muito mais por conta de dos hospitais de campanha. Porque aqui teve a hospital de campanha que foi erguido e sumiu do mapa, a gente sabe disso. Né? Isso aí não foi abduzido. Então, assim, como as UTIs que foram criadas, se elas vão desaparecer, a população tem que cobrar disso, isso tem que ficar. O que acontece, sabe, Del, é que muitas vezes a população não tem como ter conhecimento disso. É claro que os hospitais de campanha vão realmente ser desativados, ok, a gente sabe disso. Sim. Mas dentro dos hospitais foram criados novos leitos. E as pessoas não têm acesso a essa informação. O que a gente precisa pedir, o que a gente precisa exigir é acesso à informação. Você vê que loucura, até durante agora, isso tudo que está acontecendo, o jornal diz que morreram 50 pessoas de um dia para o outro. Você entra no site do IntegraSUS, morreram 12. Então, a população não tem acesso à informação real. E é essa a cobrança. A imprensa é vendida, a gente sabe disso, né? Se sustenta... Espalhando terror, né? Exatamente. E se sustenta com o governo do estado e o município. Então, assim, só sai na imprensa aquilo que eles querem que seja publicado. Então, a gente precisa exigir acesso à informação. A gente precisa saber. Hoje, no hospital tal, tem quantos leitos de UTI? Tá. E daqui a um mês, esses leitos ainda estão lá? E daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, esses leitos ainda estarão lá? A população precisa ter acesso a isso. Até o doutor Edmar, o presidente do Sindicato dos Médicos, ele estava conversando comigo e a gente estava falando sobre isso agora. Que ele vai ficar fiscalizando essa questão da quantidade de leitos de UTI, porque isso é importantíssimo. É importantíssimo. A gente não pode deixar isso passar. A vida vai voltando ao normal, as pessoas vão esquecendo, especialmente as pessoas que não dependem do SUS, elas vão vivendo suas vidas e vão sendo que aqueles leitos têm que ficar lá. A gente vai vivendo e as coisas vão passando e tudo cai no esquecimento. Isso é do ser humano. Até, obviamente, também cai no meu esquecimento, cai no seu, cai no de todo mundo. Mas ele também... Mariana, mas o doutor Edmar foi uma voz, né, nisso aí, né? Ele falou, né? O doutor Edmar, ele foi aí no meio da confusão. Deu a cara a tapa, né? Coisa que é difícil. Tá na vertical. Tá na vertical? Não, tá na horizontal. Eu tava falando aqui do doutor Edmar, né? O doutor Edmar foi... Não, tá legal agora. Você tava com outra cabeça. O doutor Edmar, ele foi uma voz, né? E as pessoas deram credibilidade por quê? Porque ele é o presidente do Sindicato dos Médicos. Porque se fosse eu falando, você falando, então, assim, a voz dele foi importantíssima, Maria. Na verdade, assim, é muito difícil. É muito difícil você dar a cara a tapa, né, Del? As pessoas têm medo.
É difícil. A gente sabe a perseguição que existe realmente em relação às pessoas que se expõem. Não é fácil. Então, eu acho que, assim, essa é a questão primordial. É a pessoa ter a coragem de expor as coisas que acontecem, que nesse estado é complicado. São muitas as retaliações que as pessoas que dão a cara a tapa sofrem. Em diversos âmbitos, né? Aquilo que eu estava falando contigo, Mariana, nós não tínhamos uma saúde. Nós não tínhamos. Você via Exatamente. chovendo dentro do HGF. Você lembra Exato. disso? Com Né? certeza. A pandemia, quando ela veio, ela já pegou todo mundo de calça curta. Né? Exatamente. Então, Exatamente. assim, foi feita uma coisa, assim, de última hora, como você disse, desorganizada e mal feita. Né? Mas no meio disso tudo, ainda teve uma briga política, que era uma Exatamente. que devia ter acontecido. Com certeza. Mas a política, infelizmente, rege esse Estado desde sempre, porque ninguém aqui, eles não permitem nem em sonho sair do poder. Porque você já imaginou, Del, na hora que esse povo cair e entrar uma pessoa nova, o que não vão encontrar de falcatrua, minha amiga? Não, precisamos de nada. Nós vimos aí no governo federal, né? Ele não fechou Meu Deus! né? Meu Deus! Eles não podem sair do poder. Porque se sai agora mesmo, a eleição aqui agora para a prefeitura. Gente, se não entra o candidato do Roberto Cláudio, se não entra o candidato de Ferreira Gomes, se entra o candidato de oposição, o que vai ter de falcatrua? Eu até brinco, né? Que eu gosto muito do Capitão Wagner, todo mundo sabe disso, é meu amigo, confio muito nele, torço por ele, voto nele, enfim. Mas eu brinco com ele, às vezes eu falo para ele, eu falei, você tem certeza que você quer ser prefeito mesmo? Depois dessa gestão, porque eu sou sua amiga. Você já parou para pensar o rabo de foguete que você vai pegar, meu amigo? Pensa se você quer isso mesmo. Porque não vai ser fácil. Vamos falar do Capitão Wagner, mas vamos falar do André Fernandes também, que é outro que tá, cara, é um menino super, assim, eu acho que ele se empenha muito pelo Ceará, mas ele toma direto ali, né? Quer dizer, ele é Amiga, olha, eu não sou... Eu não tenho muita papa na língua, não. Você sabe disso, né? Eu tenho algumas restrições contra o André Fernandes, tá? A gente sempre tem restrições algumas. Eu tenho restrições. Mas eu, assim, eu não sou muito fã dele, não, sabe? Nem todo mundo é. Nem todo mas mundo leva a tapa. Tem coragem. Vamos lá, leva a burdoada. Eu gosto Vamos falar, de coragem. vou procurar um negócio de bom, ele leva a burdoada. Tem coragem. Eu gosto da coragem do André Fernandes. Ele tem coragem. Agora, informação, as pessoas terem acesso à informação. E aí, o que estava tramitando aí para calar as nossas bocas, né? Nada de internet, nada de nada. Gente, quer dizer, isso é uma loucura. sempre arranjando um jeito de alinhavar para a população não ter condições Exatamente. de crescimento. Né? Exatamente, com certeza. Eu ouvi uma pessoa dizer, pobre não andava de avião, pobre não tinha celular, pobre... Gente, nós brasileiros viemos a ter acesso a muitas coisas agora, certo? Então, as pessoas estão começando a entender a política pela internet, né? Com certeza. Falando de política comigo. Então, você para pensar que eles querem o quê? Calar a sua boca. O que é que tu achas disso aí que realmente não passou, né? Por enquanto. Tem uma coisa, eu não vou entrar muito nisso especificamente, porque eu acho tão absurdo que tem coisas que a gente não tem nem o que dizer, porque são, obviamente, absurdas para todo mundo, né? Acho que ninguém discorda disso. Mas eu queria pegar isso aí, essa questão da informação. Aconteceu agora uma carreata, né? A favor do Bolsonaro, há pouco tempo atrás, e aí os policiais coibiram essa carreata e pegaram a Sanzi, até que eu conheço, e mandaram guardar a bandeira, e foi uma loucura total. A gente só soube disso porque a gente tem internet. Você viu sair isso em algum veículo de comunicação? Exato. A gente não teria tido acesso a isso, caso não fosse a internet, né? E assim, eu queria... Nota, né? Quer dizer, a nota dele, se tivesse saído só a nota sem a imagem... Exatamente. Teve a nota. Ninguém poderia... A gente não saberia o que aconteceu. Se não fosse essa coisa de tecnologia... que graças a Deus existe para mostrar muita coisa a muita gente, tudo hoje em dia é filmado, né? Você não pode fazer nada, vai ter alguém te filmando. E isso tem um lado bem positivo, que é esse lado da informação. Mas eu queria pegar essa questão da manifestação, que eu acho muito importante.
Eu não sei se você sabe, se você viu agora nos últimos dias, várias bandeiras desse movimento antifascista, né? Que está acontecendo e tudo mais. E vai ter agora uma manifestação no domingo, na Praça Portugal. Você sabe, obviamente, não tem nem o que dizer, eu sou a favor de qualquer manifestação. Nós Eu vimos acho até que... uma comunidade nossa, né? Curtindo os Exato. anarquistas, Isso né? que eu ia falar agora, né? Assim, o fim, né? A gente vê uma autoridade da gente curtindo o anarquismo, a Exatamente. violência. Era isso que eu ia Até falar, era aí que eu queria chegar. Eu postei hoje e disse assim, Mariana, será que ele vai estar lá dando apoio ou curtindo o negócio? Pois é, né? é aí que eu queria chegar, né? Vai ter essa E manifestação pode ter agora. Eu sou a favor de qualquer manifestação. Mas eu também sou muito a favor de que pau que bate em Chico, bata em Francisco, né? Então, se as carreatas aonde não há aglomeração, que você está dentro do seu carro, você não tem como passar Covid para ninguém. Então, eu não estou aqui defendendo a manifestação pró-Bolsonaro, até porque eu nem sou assim, Bolsonaro, não. Algumas coisas eu concordo, apoio, acho que a gente tem que apoiar o Brasil, a gente tem que apoiar o nosso país. É ele que está ali, a gente tem que dar o apoio para que o Brasil decole. Isso não significa que eu concordo com tudo que ele faz, mas vamos lá. Teve aí a carreata do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, que foi coibida, né? As pessoas foram presas, foram levadas para a delegacia, tiveram seus pertences confiscados. As pessoas ficaram sem celular, tá? E agora vai ter essa manifestação de domingo, que não é carreata, é uma passeata, é na rua, é em pé, é um do lado do outro. Eu não acredito que vá se manter 2 metros de distância lá na Praça Portugal. Posso também estar sendo leviana. Vai que eles vão andar com um negócio assim em volta, um círculo, mantendo 2 metros de distância. E se for o caso, eu tô calada. Dizem que é pro-democracia quebrando tudo, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Como ainda não aconteceu essa manifestação e é domingo, vai que ninguém quebra nada, vai que colocam assim um bambolê em volta de 2 metros para manter os 2 metros de distância. Então, pode ser que isso aconteça e aí, se for o caso, eu mudo de opinião. Mas até que isso aconteça, eu quero saber se o secretário de Segurança, André Costa, que curtiu essa postagem da manifestação antifascista, né? Anarquista, dos times e tal, exatamente, no Estadão. Quando você curte alguma coisa, significa o quê? Que você está concordando com aquilo. Essa é a linguagem da internet, né? Não dá para dizer que curtiu só porque viu. Né? Deu um like, legal, dedinho para cima. Like, dislike, né? É claro para todo mundo isso. Então, quando você tem um secretário de segurança, gente, que dá um like num negócio desse, você começa a se perguntar: será que essa manifestação de domingo vai ser coibida, assim como foi coibida a passeata? Porque é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Eu, inclusive, escrevi num grupo onde... Tô esperando essa menina, tô querendo dormir e acordar no domingo para ver esse negócio, como é que vai ser. Porque, assim, eu até escrevi num grupo, do qual eu faço parte, um grupo de WhatsApp, que o André Costa faz parte também. E eu escrevi isso, eu quero ver se o secretário vai agir com isonomia. Porque ele é um ser humano, ele pode ter até as opiniões dele. Ok. Mas ele tem que, profissionalmente, exercendo o cargo dele, ele precisa agir com igual severidade. Ele precisa. Então, assim, eu quero ver. Agora, o que eu achei mais interessante, não sei se você viu, é que ele descurtiu. Sumiu a curtida dele. Mas o print é eterno. Sumiu. A outra coisa boa da internet é que o print é eterno. Gente, isso não é feio, caramba? Se você curtiu, deixa seu dedão lá. Curtir, porque eu tô no meu Instagram pessoal e eu sou desse lado aqui mesmo, tudo bem, estamos numa democracia. Curti, mas vou exercer a minha função de secretário de segurança. Isso é coisa de macho, né? Porque... mas aí vai que ele faz igual aquele outro. Não estava num dia bom, foi sem querer, eu curti sem querer. Passei o dedo. Tem um outro lá, tudo ele foi sem querer, né? Ele não estava bem, ou falou uma bobagem. Por aí. Por aí. Mariana, a gente está falando de política e agora eu vou entrar aqui numa questão que eu vou te perguntar, tá? Tá. Futuro político da Mariana. O meu? Pessoal? Você tem alguma pretensão política?
Amiga, eu nunca tive pretensão Eu nenhuma. Eu vou. Eu sei, você me enche o saco, né? Eu nunca tive pretensão nenhuma. Eu não comecei a me engajar, como eu te falei logo no início da minha apresentação, eu não comecei a me engajar enquanto cidadã com pretensões políticas. Muito pelo contrário, eu tinha horror à política. Aos poucos é que eu fui conhecendo pessoas e vendo também que, infelizmente, a realidade, a gente não pode viver aqui no mundo utópico. A realidade é que a política no nosso país, da forma que ele é composto, é necessária para que a gente mude as coisas. Não adianta você dizer que não gosta de política, porque se você diz... Exatamente, não é a política que é ruim, são os políticos que nós temos hoje que são ruins. E aí entra essa história que nunca foi minha intenção, mas eu me cobro, porque me cobram, na verdade, entrar para a política. Só que, assim, sendo bem sincera, amiga, eu sou uma pessoa que só entra em guerra para ganhar. Eu posso até perder, claro. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, eu não tenho como entrar numa guerra sem uma bazuca. Eu não vou sem nada, entendeu? Eu tenho que ter uma bazuca. E até hoje, apesar de vários convites, várias cobranças, várias pessoas me chamando, políticos inclusive, nunca me ofereceram uma bazuca, usando essa metáfora. Entendeu? Então, assim... Tem a bazuca. É por isso que no dia que me oferecerem a bazuca, amiga, eu vou. Tem uma vida aqui organizada, que eu sei. Aqui tem um pessoal aqui já dizendo, boa pergunta, Del, é isso aí. Gente, olha, eu preciso dizer que eu sou cega. Eu sou meio cega. Eu não enxergo nada que estão escrevendo ali. Eu não vi nada. O outro está dizendo que foi uma excelente pergunta. Tá todo mundo querendo saber se a Mariana encara ou não encara. Eu não fico nesse negócio. Gente, coragem eu tenho. Mas eu não quero servir de bucha para ninguém, não. A gente sabe como funciona, alguns nem sabem. O que acontece? Quando você sai de candidata, todos os candidatos do seu partido lucram com seus votos. Você ajuda a eleger os candidatos do seu partido. E isso a gente fala comumente servir de bucha para os outros. Então, assim, você vai ter 1.000 votinhos, 2.000 votinhos, não vai se eleger, vai eleger alguém. Ok, não é isso que eu quero. Se eu for candidata, eu quero ser eleita. Eu quero fazer a diferença. Eu quero botar para estatitar aquele negócio daquela Câmara dos Vereadores, ou na Assembleia, onde quer que seja. Porque, assim, só assim eu acho que vale a pena. E eu ainda não encontrei, realmente, o terreno fértil o suficiente para que eu possa realmente me candidatar. Ainda não vai ser dessa vez. Estou aberta, porque eu sou aberta a tudo na minha vida, na verdade. Não é só política, não. Eu sou aberta a tudo. Eu acho que sempre que aparece alguma coisa para você, aparece por algum motivo. Você pega, analisa, olha, descarta ou abraça. Né? Eu sou assim com tudo na minha vida. Porque eu não seria assim também com a política. Eu estou aberta. Mas eu preciso de condições. Tem uma pessoa aqui, eu acho que é Rosana Maria, ela está dizendo, vai sem bazuca mesmo, mano. Eu quero um tanque, mulher. Quero um tanque para passar por cima de todinho. A Rossana Raia, minha amiga linda. Te amo, Rossana. Rossana Raia, fofa. Fofa. Outra que não precisa de bazuca, amiga. É verdade. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vi que você andou dando uma namorada aí com um novo, que para mim é o velho, o novo. Não é... Ai, essa pergunta é capciosa. Mas eu te disse que eu ia fazer. Vamos lá, mas pode fazer. Eu sou uma pessoa capciosa. Vamos lá. Primeiro, quando surgiu algo com o nome de novo, eu já me interessei, obviamente. Porque a gente está precisando de alguma coisa nova, de fato. E aí eu fui me chegando e fui sabendo de muitas pessoas boas, muito boas, que hoje fazem parte do Novo aqui do Ceará, né? Tem muitos. O Fred é um fofo. Tem o Rodrigo, 2 Rodrigos, inclusive, que eu gosto, que eu conheço. Eu conheço pessoas do Novo que eu gosto. Mas, infelizmente, com essa proximidade, em termos de partido, não tem muita coisa nova, não, sabe? É meio velho. Então, eu me desapontei um pouco com o partido em si, mas deixando claro de que tem muita gente boa no partido. E eu aproveito até para dizer que partido, para mim, hoje no Brasil, é uma coisa que não existe.
Tirando o PT, PSOL, PC, PCdoB, que esses aí também, para mim, realmente não vou comentar, o resto todo é uma salada.